Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Retornando aí, né, para mais um podcast aí, o último não pôde estar presente. Tá com uns pequenos probleminhas, mas hoje a gente está voltando com uma discussão que espero eu ser bem acalorada. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre religião. Então, eu gostaria muito, muito, muito de ouvir a opinião aqui dos nossos colaboradores, nossos grandes amigos, dos nossos casters também aqui, grande Matheus e Thiago, e hoje com um convidado mais que especial aí, o doutor Rafael Durante, né, especialista também em discutir com o Thiago. E aí, vamos, vamos ver no que vai dar isso aí, gente. Fiquem à vontade para se apresentar. Boa Thiago. noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Rafael Durante, sou convidado aí desse ilustríssimo podcast. Já é a segunda vez que eu venho, porém, para falar sobre um tema importante, né? E talvez um tema que tem uma discussão, um nível de discussão muito elevado, né? Mas que é bem interessante de escutar diversas opiniões. É um tema muito bacana que vai agregar bastante. Eu espero tá vindo aqui para estar adquirindo um pouco de conhecimento, uma visão diferente do que eu já tenho, e também a passar um pouco da minha visão que eu tenho sobre religião, né, o conceito de religião. É isso, galera. Eu sou o Thiago, vocês já me conhecem, então é isso, vamos com mais um tema aí. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu vivo na igreja, vocês vão ver durante o episódio. Amém. Amém. Amém, Pai do Senhor. Boa noite, pessoal. Aqui é o Matheus. Essa Quando o nosso convidado tava falando que era a segunda vez que ele vinha, eu tava lembrando da tragédia que tinha acontecido com o primeiro áudio. Tava rindo aqui. Mas é isso, pessoal. A gente vai falar de um assunto um pouco complicado aqui, mas de uma forma bem divertida. A gente separou uma coisa legal pra fazer hoje. Ficou tão ruim a gravação que o áudio corrompeu. Isso aconteceu, gente, mas acontece. não foi. Pessoal, como o Thiago perdeu na discussão sobre política, acabou que ele jogando um vírus. Ô, filho da puta, eu dei a porra desse áudio, quer que eu solte só essa discussão que eu ganhei, te massacrei? Ô, porra. Defender bandido não tem condições. Rafael, coloca a ordem, Rafael. O áudio foi corrompido, gente. Para todos os efeitos, o áudio foi corrompido. Mas hoje com esse calor da noite aqui, né? E os nossos convidados aparentemente já estão se aquecendo um pouco, lembrando de romances antigos, eu vou ser caster ou mediador dessa noite, tá? E hoje, para mostrar para vocês que esse podcast não é bagunça, que ele é profissional, temos um roteiro para seguir. Um roteiro, gente. Isso aí, depois de tantos episódios que eu só ouço, mas não conto quantos são, a gente fez o primeiro roteiro. São 10. E 10 episódios, então olha aí, ó. É a comemoração do episódio 10. É o roteiro. Nesse caso aqui, a gente vai iniciar com um pequeno questionamento para nossa mesa, tá? No que você acredita hoje em dia? Então, eu gostaria de saber de cada um, o que cada um acredita hoje em dia, em relação à religião, viu, gente? Por favor. Vou começar. Hoje em dia, eu sou agnóstico. Eu acredito que existe um ser supremo, Deus, né, no caso. Só que eu não acredito que ele se importa com o ser humano. É isso que é a minha visão religiosa hoje em dia. Eu vou dar dentro aqui da minha parte. Eu não sou uma pessoa muito ligada à religião hoje em dia. Minha família é religiosa, mas a gente não costuma ir, a gente não costuma frequentar. Eles só são. É tipo isso. Eu me considero, sei lá, eu me considero ateu, porém eu tenho minhas dúvidas pelo fato de eu ter crescido na parte também espírita. Então, eu já tive contato com muitas coisas que me fazem duvidar muito desse ponto. Então, digamos que eu estou ali no meio termo. Não duvido da existência, mas também não levo como o centro de tudo, digamos assim. Bom, eu não diria que eu sou uma pessoa religiosa também, né? Eu acredito que existe um Deus, né? E esse Deus olha sim pela gente, não como as religiões pregam, né? E também eu não tenho religião. Eu não digo que eu sou de X religião, de Y. Não, eu acredito em Deus. Tenho as crenças dele, né? Mas eu não sigo nenhum tipo de religião e também eu me sinto confortável dessa forma, né? Não seguindo de fato, sentindo que eu não preciso seguir religião para fazer o bem ou então para atender a Deus.
Então, minha família, praticamente toda, ela é religiosa, né? Boa parte veio do cristão, eram pessoas ligadas diretamente na Igreja Católica. Durante todo esse período, depois de toda a minha vida, uma boa parte migraram para a Igreja Evangélica e permanece até hoje. Então, eu tive acesso às duas frentes, às duas religiões, né? Então, eu frequento quando eu vejo necessidade de frequentar, quando é para estar presente, fazer presente para minha família, né, que é algo que é valoroso para ela. Então, para mim, o que importa é isso. Então, não custa nada eu ir, até mesmo para conhecer um pouquinho mais. Então, é algo que bem bacana. Eu não defino religião, não defino Deus por religião. Muito bacana ouvir aqui de vocês, porque em algum momento, em alguma passagem, existe algo dizendo que o inferno já está reservado diretamente para aqueles que estão em cima do muro, né? E aí nosso amigo Mateus, que é ateu, Exatamente. Os mas neutros. acredita em alguma coisa. Nosso amigo Durante, que acredita, mas não tem A gente religião. a gente fez episódio pra falar sobre religião, tem um crente, pô. Puta que pariu. Não, o pior O é cara que... simplesmente convidou ele pra dizer que ele vai pro inferno. Tipo isso, já Mas, entrou dizendo que vai pro inferno. exato, mas, Rafael, só pegando um parênteses desse teu questionamento, mas tu acha que quem vai para o inferno quem não adora religião ou quem não adora Deus? Primeiro, se existir um inferno e a ideia de religião, então todos aqueles que vão para o inferno vai ser de acordo com os dogmas dados para cada tipo de religião. A ideia de ser um inferno, ela varia muito de acordo com os dogmas da religião que você acredita. Então, não necessariamente se tu acredita em um Deus, um Criador, tu vai acreditar em um demônio, um diabo e um inferno, entendeu? Então, depende muito. Segundo os dogmas da religião cristã, aquelas pessoas que estão em cima do muro, que não se decidem de um lado ou do outro, já tem um espaço reservado no inferno, porque eles acreditam que existe um inferno e tudo mais. Mas se, por exemplo, você só não gosta de determinadas coisas de uma religião, isso aí já é bem mais complicado, porque você só vai ficar pulando de religião em religião e criando o seu próprio, que é o que aconteceu com o início do protestantismo, né? Todos eles eram cristãos católicos, mas cada um não acreditava em determinada situação e foram criando as suas próprias religiões que hoje são consideradas protestantes. E aí existe diversas variações. Tu pode ser mais um protestante. Eu acredito em Deus, mas dessa forma aqui. Tu vai ter a tua interpretação da Bíblia, tu pode criar o teu próprio livro em si, em relação às coisas que tu acredita. Então, nesse livro pode ter ou não céu ou inferno. Eu acredito muito que seja Uma mais ou menos pergunta dessa pra forma. vocês aí. Tem uma pergunta. O fato da religião pregar o inferno, tu não acha que é totalmente contra o princípio de Deus? Porque Deus é amor. E só porque a pessoa não faz a vontade dele vai ficar sofrendo pra eternidade? Não, Tem que não, é, contar, não, né? é- não faz muito sentido essa. Ele Não combina com a pessoa de Deus pregada na Bíblia, a teoria do inferno. ainda foi criado o livre-arbítrio, né? Ou seja, se tu, olha, tem o livre-arbítrio pra viver a vida como tu quer, mas caso tu não viva na minha vontade, Vai tu vai pro sofrer inferno. pela eternidade. Thiago, Ah, tô com um assunto bacana que agora veio na minha cabeça. Teu argumento é, se ele te coloca como se fosse castigo, né? Vai morrer no inferno, vai ficar no inferno, achando que ou tu não gosta, ou tu tá julgando a pessoa, bora botar pra vida, né? Algo palpável. Quando a tua mãe, quando criança, nossa mãe, né? Quando a gente fazia algo de errado, ou algo que fosse nos machucar, ela fazia o quê? Não colocava a gente de castigo, às vezes não batia, para ensinarmos a ser melhor, fazer da maneira correta. Tu acha que o castigo que a tua mãe te dava, lógico que não tem essa mesma proporção, né? Que eu acho que não seria a mesma proporção, mas seria a mesma, seria um mesmo exemplo. Ela tá te dando um castigo, ela tá te castigando por algo que tu fez de errado, né? Para ver se você melhora, para ver se de fato tu segue um caminho mas esse é o saudável. ponto. Tu tem uma segunda chance, pô. No inferno não tem, é só uma chance. Tu vai e tu vai. Tu não vai e volta, porra. Não, e peraí, por exemplo, agora você tá falando de metodologias de educação. E os métodos de educação, eles antes era feito dessa forma, agressividade, batia, deixava de castigo. Hoje em dia você tem estudos pedagógicos que demonstram que a conversa, outros tipos de forma de tratamento familiar são utilizados para
demonstrar a mesma coisa. Então, nessa ideia, Deus, ele é a pessoa lá de trás arcaica que precisa castigar as pessoas para estar ensinando alguma coisa para elas por toda a eternidade. Rafa, mas não tem. Beleza, tem estudos que comprovam que seria a melhor metodologia, mas não tem estudos, na verdade, pode até ter estudos, mas que estejam tão eficazes quanto a gente sentir na nossa própria pele o quão ruim é, ou então o quão deu problema aquilo. Então, uma coisa é tu conversar, tu vai conversar, tu vai ter uma hora que não vai surgir efeito. E aí? O que será feito? Então, acho que a conversa ela vai até um certo nível. Não concordo nem um pouco com isso, porque depende muito. O que eu acredito hoje em dia é que os pais em si, as pessoas, elas terceirizam muito a educação. Então, elas estão muito ausentes, terceirizando a educação para outras pessoas. Que é a escola, as ruas. A criança, ela está aprendendo coisas diariamente no seu cotidiano. E coisas no qual ela não vai saber lidar. E aí, realmente não vai adiantar tu conversar aquilo porque ela aprendeu coisas na rua que ela não soube lidar e tu não estava presente naquele momento para ensinar para ela que aquilo estava certo, para te falar para ela que aquilo é certo, aquilo é errado e tudo mais. Criança absorve muita coisa mesmo que tu ensina para ela hoje que ela vai estar transmitindo com certeza amanhã. Mas esse fato de ausência e trabalho e tu designar a criação dos teus filhos para terceiros, eu acredito que seja o maior problema e não a questão de tu não poder bater ou castigar uma pessoa. A gente acabou saindo meio do assunto, mas o fato da comparação do castigo de uma disciplina de uma mãe, uma disciplina de um pai, em comparação com a disciplina de Deus, que é o inferno, né? É um castigo eterno, pô, não tem volta pro inferno. E pra mim, como a Bíblia diz que Deus é amor, não condiz deixar um filho dele, que já é filho de Deus, teoricamente, né? Já é filho de Deus, ficar sofrendo pela eternidade, pô. Que nem tua mãe, tu fez uma coisa errada, ela falou pra fazer aquilo, tu fez outra coisa, ela te bater pelo resto da tua vida, pô. Não faz sentido. Não é educação, Fora, é tortura, pô. fora que se tu fizer qualquer coisa na terra, mas antes da tua morte tu se arrepender, tu é perdoado. Isso aí é ponto de vista católico, né, pô? Cristão não é bem assim, não. Pois é, então é só tu virar católico, Não, tá doido. entendeu? Deus me livre. Olha, o único momento que uma pessoa consegue sair do inferno é no filme do Robin Williams, Amor Além da Vida. É o único momento. Ela se mata e ele consegue buscar ela no inferno. E o Deus da Guerra 2 também. Aí Deus da Guerra, Deus da Guerra. a série do Lúcifer também, pô. Mas ele é o Lúcifer, ele pode ser. Ele é o diabo, porra. Ele vai e volta à casa dele, caralho. E entra e sai o que ele quer. Mas tu sabe que se tu viu lá a série, ele não podia, pô, sair. Não assisti não, pô. É bem legal. Né? E Que medo de ti, cristão, assistir isso. mostra um outro lado da questão do Lúcifer. Tem um lado de... Do lado. O lado bom de Satanás, que Deus não enxerga, né? Batizar com ele. Pelo que eu entendi da série, mostra que ele foi castigado por Deus, né? Ele fez algo ruim e foi mandado para o inferno para zelar, para cuidar do inferno, para ser o chefe lá do inferno. E ele não queria isso, né? E daí ele vem para a Terra, tudinho, aí troca a favor, tem aquela questão que pessoal que entrega a alma, tem esse boato que a gente entrega a alma pro diabo para que ele dê pra gente algo em troca. Então mostra basicamente isso daí, cara. É bem legal. E no final mostra que ele era uma outra pessoa. Tu vês como essa série pode se tornar uma religião? Tu vês como essa visão dessa série pode se tornar uma religião? Pra ti, Porque o que precisa pra ser uma religião? Pra te dizer... Um esperto e um monte de otário. Sem falar isso, né? Mas dogmas, apenas isso. Dogmas e um esperto e um monte de otário. É isso aí, tá? Porque é uma pessoa para criar regras a respeito daquilo, para dizer o que é verdadeiro, o que é fácil, contar histórias e uma legião de pessoas que acreditem naquela história. Aí tu tá tentando dizer, Rafa, contar fake news, é isso? Contar fake news, tá atrás de seguidores? Cara, olha... porque assim... a religião, tu tem que ter fé, pô. É que nem a fake news, exatamente. Pô. Tu tem que ter fé. E tu sabe que uma história, que é a falsa chamada de história, né? Uma história contada durante muito tempo, ela se torna verdade, pô. Ela se torna uma história. Ninguém sabe se aquilo foi real ou não, mas acaba se tornando real, entendeu?
Então não precisa ser verdade hoje, mas daqui a 20 anos isso vai se tornar verdade. Tem uma frase que é uma mentira contada várias vezes torna uma realidade, uma verdade. É verdade. Uhum. Exato. Já ouvi isso. Então isso É, que é, Caralho, tô esse que é o gostando, né? Tô papo. gostando da conversa, hein? eu já ia puxar pra uma coisa, mas já ia virar política aqui. Mas tá ótimo, tá ótimo. A gente segue, a gente segue. Vamos seguindo. Bora seguir. Foi muito legal essa primeira parte e tal, porque realmente são visões a respeito que a gente tem sobre religiosidade, né? E então esses contatos que a gente tem são hoje em dia. A gente tem uma outra cabeça, tivemos contato com diversas pessoas, diversas mentes e formamos ideias. Mas como foi o nosso primeiro contato com a religião? Eu queria saber de vocês como é que foi o primeiro contato de vocês com a religião, começando pelo nosso queridíssimo Mateus. Meu primeiro contato com religião? Meu primeiro contato com religião. Todo meu contato ele foi meio indireto. Eu nunca participei diretamente de nenhuma religião. No caso, eu conheço algumas pelas quais já andei, mas desde criança eu sempre contestei bastante. Isso é um fato que é um dos problemas que a gente tem, com pelo menos com aqueles cristãos mais antigos, digamos assim. Mãe, avó, e eles não conversam contigo. No caso, eu me lembro quando eu estava com a minha avó, a gente estava conversando sobre o Sírio, e eu perguntei para ela, tipo, não sem querer ofender a religião de ninguém, obviamente, mas eu perguntei para ela qual era a situação das pessoas andarem atrás de uma estátua, pô. E, tipo, a única coisa que ela me respondeu era que eu não podia falar isso, que eu ia pro inferno. Tipo assim, não conteste, ou é aquela coisa, eles criam assim. Que é aqueles vídeos do com Deus não se brinca, que qualquer pessoa que fazia qualquer frase com Deus, incluindo em música, incluindo em conversa com alguma pessoa, acabava falecendo por alguma coisa, se duvidasse de Deus, que é a questão das frases que diziam do Titanic, né, de nem Deus vai afundar esse navio, ou daquela história da mulher que falou para a mãe com Deus e ela falou só se ele for no porta-mala e o carro ficou amassado só da frente, o porta-mala não amassou. Então, tipo, essa é a ideia que as pessoas mais antigas colocam. Ter medo de Deus, não respeitar. Tu vai ter medo de duvidar da existência dele. Então, tu cresce com isso. Então, tu já sabe, tu não pode duvidar de Deus, porque pessoas com dúvida também vão pro inferno. Ou seja, tu não pode ter dúvida, tu tem que acreditar, tem que nascer acreditando na existência dele. Contestar não é uma opção. Então, depois de um tempo, eu comecei a ter um pensamento. Eu não descarto, como eu falei, não descarto a existência de um ser superior, mas eu acredito que as coisas vão além disso. A gente conseguiu também com nossos pés estar chegando onde a gente está hoje, digamos assim, não necessariamente necessitando de uma luz divina, na nossa cabeça ou algo assim. Show. Gostei da explanação. E aí, Thiago, como é que tu complementa isso aí? Contato com religião foi muito jovem ainda. Eu cresci numa religião que são testemunhas de Jeová. Meus avós eram, meu pai se tornou testemunho de Jeová quando eu era bem criança ainda. Então, não lembro do primeiro contato com a religião, mas sempre foi dentro da igreja. E foi assim durante a minha infância e minha adolescência e o início da minha fase adulta, dentro da religião. Eu já tinha muitos questionamentos quando ainda era adolescente, porque eu sempre fui voltado para. Eu sempre gostei muito de política e sempre fui voltado para política, principalmente para a parte de esquerda, né? A parte de. A parte de social, a parte da aceitação das minorias e tudo mais. E aquilo já ficou um questionamento, porque a igreja, a Bíblia, né? A Bíblia, ela condena algumas situações hoje que são, por exemplo, os homossexuais. E eu nunca concordei com isso, foi uma coisa que eu nunca concordei. E aí, quando começou a minha fase adulta e tudo mais, eu comecei a me afastar um pouco mais da religião. Aí eu fui repreendido por meus questionamentos, pelas minhas atitudes e tudo mais, até que teve um ponto que teve um rompimento total. Que eu não fui mais, eu não tenho mais contato com religião e meu pensamento sobre Deus mudou muito. Pelo fato de eu ter estudado muito a Bíblia, eu estudei muito a Bíblia, eu li a Bíblia inteira mesmo umas 2 vezes, e estudei muito, tenho conhecimento muito grande da Bíblia, e eu, por isso hoje eu tenho o pensamento que eu tenho sobre Deus. Eu acho que Deus é um Deus egoísta,
que não liga para o ser humano. Eu entendo muito bem essa situação de Deus, porque se eu fosse Deus também tivesse um universo infinito para mim, foda-se um planetazinho, para mim não faz diferença nenhuma. E é isso. Minha vida na religião foi essa, desde criança cristão, aí depois de adulto, vou dizer, de uns 8 anos para cá, me tornei agnóstico. Seria bem coerente, né? Porque essa relação de egoísmo em si, ou de prepotência, se a gente pode dizer assim, já que não pode haver dúvidas a respeito de Deus e não pode ter contestação, ela parece mais uma prepotência humana. Mas, segundo a religião, Deus é imagem e semelhança. Os homens são imagem e semelhança de Deus. Aí, não sei se isso é apenas fisiologicamente, ou físico, ou também comportamental. Não, Ou então, pela Bíblia, pelo ensinamento da Bíblia, isso não vai pela parte física, mas ela vai pela parte de como o ser humano é. uhum, Sentimento, amor, todas as coisas. Então, tinha a semelhança, porque Deus não tem uma forma física, ele é um ser espiritual. Diferente de Jesus, quando veio para a Terra e teve que assumir uma forma física para ser Jesus, né? Ele não podia ser como espírito, senão ninguém ia falar com ele, todo mundo ia sair correndo. Mas é isso, o ser humano tem sentimentos hoje porque são os sentimentos que Deus tem, basicamente isso. Então, amor, raiva e ódio também são sentimentos de Deus. explica muito evangelismo. Mas enfim. E você, doutor Rafael Durante, como eu gostaria de conhecer como foi seu primeiro contato aí? Ou seus primeiros contatos com a religião? Cara, como eu disse, minha família toda sempre foi muito católica, de católicos de frequentar a igreja, reunir em festividade, né? Sempre tive isso e que meu primeiro contato, assim, que eu lembro foi a minha catequese, né? Assim, que foi quando eu era bem jovem. Eu não cheguei a concluir, tá? Mas eu fui forçado, justamente por ter toda a família. Todos meus irmãos fizeram catequese, no caso os mais velhos do que eu, todos eles vieram desde o começo da família fazendo catequese, concluindo, né, fazendo a crisma. Então era para seguir. E eu acabei entrando, passou um período, então eu me questionava muito, porque eu estava numa fase de criança, então eu queria muito brincar. E era justamente no sábado, onde sábado tinha brincadeira, né, jogava bola. Então faltava muito para jogar bola. E acabei que convencendo não. O pessoal desistiu de mim, de eu fazer a catequese. E ali foi meu primeiro contato. Mas desde criança sempre estive com meus pais, com meus avós, né, que eu tenho uma avó muito católica demais até hoje. Acho que ela já tem 90 e poucos anos e é sagrado ela ir para a igreja todo domingo ou uma vez na semana. Não lembro qual é o específico dia, mas ela é sagrada. Ela tá lá. Os filhos dela têm que levar. Então, e ela é a matriarca da família. Ela que reúne todo mundo, é ela que tem essa ela segura ainda a religião no meio da família, é a religião católica. Então ali eu tive meu primeiro contato, né, que eu vi, e é aquilo que você estava falando. Acaba que os nossos avós, nossos pais, meio que obrigando você a seguir aquilo. E eu também me questionava muito, né? Meu irmão sempre foi um cara muito questionador, e como eu morava com ele, tinha muito contato, e alguns questionamentos a gente discutia. E isso também foi começando a entrar na minha cabeça. Então, desde daí, eu também comecei a me questionar a respeito de religião, a respeito de Deus, e daí eu fui formando, conforme for crescendo, conhecendo outras pessoas, fui formando opiniões. E daí, por isso que até hoje eu não tenho uma religião. Eu decidi não ter uma religião, e sim ter a crença em Deus. É apenas um Deus. Né? Mas eu tive com esse primeiro contato com a igreja católica, né? Depois de velho, pude participar na igreja evangélica quando houve essa ruptura da minha mãe, por parte de minha mãe e minha avó, mudarem a religião e para se sentirem mais à vontade na igreja evangélica. Então pude também conhecer a igreja evangélica. Fiz um trabalho muito bacana com meu irmão, né? Meu irmão é historiador, professor de história, que ele estava fazendo um trabalho onde ele estudou as religiões africanas, e uma delas era a Umbanda. Né? Então pude conhecer um centro de Umbanda um dia, onde não estava tendo trabalho, né? Os trabalhos dele, foi apenas para conhecer o ambiente e também conhecer um pouco da história. E foi algo muito bacana, né? Que é totalmente diferente do que eu conhecia
conhecia falando a respeito que macumba é algo mal, macumbeiro, tal. Então acabei descobrindo diversas coisas e mais uma religião que de fato o pessoal julga muito pela origem, pela forma de vestimenta, pela forma de conduzir. Lógico, vai ter maus, né? Vai ter, como em qualquer outra religião, vai ter pessoas onde vai fazer pro mal, outros vão fazer pro bem. Então, eu tive um pouco dessa trajetória, pude passar por algumas religiões, pelo menos eu acho que eu lembro essas três, que eu considero. Eu não tive acesso à questão adventista, nunca tive contato com pessoas onde eu pude conversar para conhecer um pouquinho mais. Eu sei algumas coisas, meio que padrão, que todo mundo fala sobre adventista, mas não nada aprofundado. Então, basicamente, foi esse primeiro contato e essa trajetória que eu tive a respeito de religião. Perfeito. Aí eu só tenho 3 adenos, assim. Primeiro, gente, nosso objetivo não é ofender as religiões, é simplesmente que a gente não sabe os nomes técnicos, tá, de celebrações que acontecem a respeito das diversas religiões que existem. A segunda, eu queria te perguntar, Durante, se a tua avó ela tem um pôster do Padre Marcelo Rossi estampado na sala ou no guarda-roupa dela. Porque Cara, idosa que se preze religiosa tem que ter o pôster do Padre Marcelo Rossi. pior que eu não vi o post do Marcelo Rossi, cara. Mas ela te digo que aos 90 e poucos anos, confesso que eu não nem queria ir para a igreja, queria ficar só em casa. Eu já quero ficar com nos meus meados de 25 anos. Ela é bem religiosa mesmo. Então tá na hora de providenciar um pra ela aí, pô. Tá vacilando também. Tu vai deixar ela fora da turma dos velhinhos que tem pôster do Padre Marcelo Rossi. Mas tu tem que comprar o posto da quando ele tava tomando Deca, pô, que ele tava gigantão. Tu tem que comprar o posto dessa época aí, que ele tomou uns bagulho aí, que ele tava largo, parceiro. O camarada tava... Pô, ele Tava trouxe o bom. shape, pô. Ele colocou lá o estronda no chinelo, pô. Exatamente. Ele tava muito grande. Vai fortalecer a crença dela, pô. Não. Pô, vai fortalecer. Vou fazer mochila, vai falar besteira, mas eu vou, como respeito a 2 netos dela que estão na live, eu vou ficar caladinho aqui. Olha aí. O terceiro é que tem um livro muito bacana, Durante, se tu quiser ler. Que ele é o Padre e o Ateu, tá? Que é o Fábio de Mello, aquele padre bonitão das redes sociais aí. E um historiador também. Qual é o nome dele? Leandro Carnal, se eu não me engano. Eles fizeram um livro junto, é uma conversa dos dois. Então eles debatem muito a respeito disso. E as ideias do Fábio de Mello, ele sendo um padre católico, ortodoxo e tudo mais, elas, pelo menos da forma que ele expõe, não parecem ser aquelas ideias arcaicas. Sim. Sabe? Ele mantém o conservadorismo católico, mas ele entende muitas coisas, muitas atualizações que aconteceram de muito tempo para cá. Então é bem legal dar uma lida nele se quiser, sei lá, ver uma pessoa que pensa mais ou menos igual tu tá pensando nesse momento. Mas é um livro, como todo livro, chato pra caralho pra ler. Só que essa é uma conversa, é quase como se fosse uma fofoca, se eu estivesse vendo. Então fica menos cansativo de ler. Bom, disso, gente, não tem aqui, sabe? Não tem aqui mesmo, no roteiro. Só que, vocês falando, eu comecei a pensar um pouco a respeito de religião e religiosidade. Então, poxa, eu acredito num Deus, mas não tenho uma religião. Eu acredito que existe um Deus, mas eu não sigo esses dogmas. Como é que é a crença nesse Deus e como é que a sociedade se comportaria caso não houvesse uma religião dizendo o que é certo, o que é errado? O que seria ética, o que seria moral se não existisse a questão dos dogmas religiosos? O que é que vocês acham aí? Pra mim, a ética moral, como eu não sou cristão, não sigo a Bíblia, a ética moral da Bíblia não vale nada pra mim. O que vale pra mim é a ética e moral imposta pela sociedade, pelo governo, né? Qual a nossa moral do governo? Não matar, não roubar. E são morais que estão na Bíblia, mas que são morais governamentais também. Agora, quanto às outras morais que estão na Bíblia, pra mim não vale de nada. Então, se a Bíblia não existisse, não existisse um livro para dizer isso, a humanidade ela evolui, cara. E as pessoas elas iam chegar no mesmo conceito de que matar, roubar não é uma coisa boa, entendeu? Então, para mim, se não existe religião, não existe uma Bíblia, a sociedade estaria
melhor do que estaria hoje, porque hoje tem muita segregação por causa da religião, a religiosidade segrega muito a humanidade e tem muito conflito no mundo é por questões religiosas também. Então, para mim, se não existisse religião, o mundo seria um lugar melhor. Cara, eu queria dar um adendo sobre isso. O meu pensamento é o seguinte: a religião, ela nunca vai acabar, a não ser que até o momento a gente tenha a resposta sobre tudo o que existe. Porque eu acredito que desde os primórdios a ideia de um ser superior exista pelo fato de a gente não conseguir explicar tudo. Ou seja, a gente tinha um mar gigante. Como é que a gente tem isso? Como é que a gente tem um espaço gigante? Depois que a gente começa a estudar e ver como a ciência ela ajuda a gente a responder essas coisas, a gente vê como a ideia de um Deus uma coisa um pouco diferente. Eu acho que a religião ela não acaba, ela não vai acabar. Eu concordo sim que a questão da Constituição brasileira ela tem muito da parte da Bíblia, porque, logicamente, a gente foi colônia de Portugal e Portugal é católica. Então, a gente já nasceu num berço católico que a gente. Tudo que os indígenas faziam aqui, a questão antropofágica, tudinho não podia acontecer pelo olhar católico. Então a gente tem esse abraço de Portugal, logicamente, da religião católica. Só que eu acredito muito que não exista um futuro onde a religião não esteja presente. Eu acredito sim que assim como a gente passou por várias religiões que hoje em dia são consideradas mitologias, tanto pelo fato de ter religiões monoteístas ou politeístas, como ainda existe a politeísta no caso do hindu, a gente tá fadado a sempre não ter resposta sobre tudo e sempre tá colocando essas respostas num ser superior que a gente chama de Deus, digamos assim. Para várias religiões sempre existe um Deus e não existe apenas a nossa, né? A gente está pautando muito na religião cristã, que é a que a gente mais convive, é a mais conhecida, além do islamismo e também do hindu, mas eu acredito realmente que não existe a possibilidade de um mundo sem a religião, porque ela sempre está ali para responder coisas que a gente até o momento ainda não consegue se pronunciar sobre de forma científica. Uhum. Eu concordo completamente com o que o Matheus falou, porque hoje a religião ela é para explicar o inexplicável, pô. No caso da morte, as pessoas elas não sabem o que acontece depois da morte, não sabem. Então, várias religiões explicam de forma diferente esse contexto, porque as pessoas não aceitam que só acaba um ciclo, pô, só se encerra um ciclo. Então, é uma das coisas bem palpáveis dessa questão de religião, as pessoas procurarem respostas que não têm, procurarem respostas a perguntas que elas não sabem responder. A morte é um grande exemplo disso. Mas será que é só elas não aceitam isso? Eu acredito mais que já seja estipulado na cabeça delas. É muito mais do que elas não aceitarem. Elas acreditam realmente que aquilo não existe. É a questão da história, né? Uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. E não precisa nem ter um período longo histórico, porque existe tipo, alguns cidadãos que ficam falando calúnias de minha parte, que eu sou parente de determinadas pessoas em outra cidade, em outro estado. E as outras pessoas acreditam. E mesmo eu desmentindo, as outras pessoas não acreditam, em mim, porque elas têm fé nessa outra pessoa. E aí volta para o primeiro caso. Existe um espertalhão e um monte de otário para acreditar nele. E eu não sou parente de determinadas pessoas aí, viu? Se vocês estiverem Eu escutando. sei de quem o espertalhão que tá falando, tá? Mas enfim. E aí, doutor Rafael Durante, o que é que você acredita a respeito disso? Então, eu acredito que, como o Matheus falou, a religião de fato não vai acabar. Tá? Acredito também que sem ela, eu acho que a gente estaria bem pior. Já seria contra a opinião do Tiago. Por quê? Eu acredito que ela foi criada, a parte de religião, eu acredito que ela foi criada para controlar a massa. Desde lá da Idade Medieval, desde de muito tempo atrás. E funcionou. E se você vê, até hoje funciona. Então, muita gente hoje deixa de fazer algo ruim, matar, roubar, destratar as pessoas, por medo de ser punido. Ou aqui, né, por aquilo que o pessoal fala, aqui se faz, aqui se paga. Ou então, em outra vida, para quem acredita em outra vida, para quem acredita em vida após a morte. Então, é algo que eu vejo muito bom por um lado,
né, para quem consegue absorver e entender isso, porque acaba que controlando a massa, acaba que controlando a sociedade, né? Então acaba que, como o Thiago falou, vai trazer diversos conflitos, mas desses conflitos tu vai ver que é um conflito mais isolado, onde isso acontece. Mas para o resto da massa é algo que funciona muito mais como um controlador, onde o pessoal segue aquilo, tanto é muitas coisas que estão descritas na Bíblia hoje a gente faz sem mesmo questionar. Então eu vejo isso como uma coisa boa, a parte de religião, a parte uma coisa boa nesse quesito. Então, e também vejo que ela não vai terminar, porque sempre vai ter essa dúvida. Por mais que os cientistas vão descobrindo coisas novas, vão mostrando coisas novas, mas ainda assim vai surgir diversas dúvidas e acabar que isso vai se tornando um ciclo e a gente não vence, né? Mas assim, não é a gente vencer ou perder, pô, porque quem vai ganhar vai perder, não vai ganhar nem vai perder, pô. Não sei se vocês estão ligados. Mas enfim, entendi, assim, é um mecanismo de controle de massa. Mas assim, se a religiosidade foi criada como um mecanismo de controle de massa, não faz sentido ter vindo uma pessoa ali e tudo mais, estruturado, toda uma religião. Então não existe, nunca existiu Jesus. Nunca existiu as histórias na Idade Antiga, onde ele veio se sacrificar para dar uma outra oportunidade para a humanidade. Na minha visão hoje, Jesus Cristo existiu, as histórias da Bíblia, não digo que são, primeiro principalmente do Novo Testamento, né? O Velho Testamento já é uma outra situação. Mas, para mim, na minha opinião, Jesus Cristo ele existiu, só que não foi do jeito que é contado na Bíblia, pô. Para mim, Jesus Cristo foi um cara muito influente na época dele. E foram contando histórias, e com o decorrer do tempo, as histórias foram mudando, foram mudando, e chegou no formato que é hoje, pô. Mas, para mim, Jesus Cristo foi um grande homem na época que ele viveu, né? Foi um grande pensador. Foi um controlador de massa, era um cara extremamente inteligente, controlava realmente massas, que controla até hoje por causa dos ensinamentos e dos princípios dele. Mas, na minha opinião, as coisas foram mudando, como conta uma história. Vamos dizer, uma história começou aqui aí em Belém e terminou aqui em São Luís. Até ela chegar em São Luís e contando de pessoa a pessoa, a história aqui em São Luís é completamente diferente. Então, para mim, na minha opinião, Jesus Cristo existiu, só que não foi tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Cara, às vezes eu penso assim, pô, em relação à existência de um Deus, pô. Eu acredito que talvez de uma história a gente tenha criado várias ramificações de religiões a partir de uma história só. Ou seja, às vezes eu fico pensando se todas as religiões elas não contam um mesmo Deus, pô. Só que de forma diferente, em um ensinamento diferente, que é o caso do próprio judaísmo. O judaísmo ele não acredita em Jesus como um profeta, ele tem Deus como o seu criador, mas ele não acredita que Jesus seria o Messias. O profeta deles é Messias. Assim como a religião do islamismo. Pô, o islamismo, ele prega a existência de Deus, que é Alá. Eles têm umas coisas bem diferentes, realmente, em relação ao judaísmo e ao cristianismo. Mas o Islã, ele tem também o profeta deles, que é Maomé. Então, digamos assim, são religiões monoteístas que têm são bem parecidas para pensar. Elas não são uma religião politeísta. Politeísta já tem uma ramificação diferente, mas elas concentram o poder em um profeta que foi enviado por Deus, e com isso eles se manifestam da mesma forma. Tem costumes diferentes, ideias diferentes, alguns são mais radicais do que outros, mas como a gente sabe, não tem como dar poder para a religião, que a gente tem noção do que aconteceu com a católica, a gente tem noção do que acontece em alguns países com a religião do Islã. Mas sempre isso aconteceu, pô. É muito difícil a gente ter o poder concentrado em um rei, digamos, como era no tempo da mitologia egípcia, né? Que a gente tinha o faraó como uma representação divina de Deus, que podia se deitar com quem quisesse, até questões de incesto era permitido e era atitude considerada atitude de um deus. Então, eu acredito muito que talvez seja isso, pô. A gente, talvez, se existisse um deus, a gente começou a criar várias histórias que foram ramificando, contando de formas diferentes, criando povos diferentes, e no final a gente pode realmente estar falando de um só Deus, pô. O famoso telefone sem fio de marketing É, multinível. o Matheus falou uma coisa interessante, pô. O Uhum. início da história bíblica, né? O início da história bíblica é uma cobra falando com uma pessoa.
esse casal teve filhos e os filhos que transaram entre si. Então, o início da história bíblica é a história de um incesto, pô. E um Então, assassinato. tem um assassinato, depois tem uma destruição Deus tem uma destruição em massa da humanidade. Tem uma família que só uma família sobrevive. Então, e tiveram que colocar uma dupla de animais que existia na época lá dentro de uma caixa de madeira e sobreviveu uma inundação global, né? Então, por isso que quando eu falei do Novo Testamento, quando eu falei sobre Jesus Cristo, eu deixei claro que o Novo Testamento realmente aconteceu, mas o Velho Testamento são histórias extremamente fantasiosas, pô. Como se estivesse lendo um livro de fantasias. Mas é isso mesmo. Eu fiquei com uma curiosidade quando tu disse que Jesus foi apenas uma pessoa muito influente da época. Aí eu fiquei imaginando Jesus TikToker, pô. Pô, Ou Jesus era GK, pô, Jesus, na época. Jesus Whindersson Nunes, na época lá com diversos milhões de seguidores, conhecidos lá pela Galileia. Eu, Farofa de Jesus. eu vejo, eu vejo também como eu fico me perguntando, será que o Jesus que eles mentalizam também é uma pessoa que faz coisas extraordinárias para a época? Porque se tu chegar hoje um alienígena aqui, né, o cara, porra, ele consegue ver o futuro, consegue fazer diversas coisas que hoje atualmente a gente acredita que não consiga. A gente vai titularizar aquilo como Deus. Aí eu me questiono, eu já me questionei diversas vezes. Será que o que acontece? Porque eu também acredito que a gente não vive somente nós nesse universo, né, de milhões de galáxias. Então, eu acredito que esse Deus, né, que eles chamam de mentalistas como um homem, não seja algo que veio fora daqui da Terra, onde tem tecnologia mais avançadas, né, e que fizeram coisas extraordinárias para aquela época, e daí foi titularizada Deus. Né, teve tecnologias mais avançadas, então eu também já tive essa dúvida de me perguntar, pô, será que Deus de fato é alguém humano? Jesus foi alguém humano? Deus foi de fato alguém humano, onde veio da raça humana, ou então é algo de extraterrestre que acabou que, por ter tecnologias, por também ser algo muito extraordinário para a época e também para a gente vai acabar se situalizando ele como algo diferente, algo divino, algo de Deus. Um pensamento muito perspicaz. Então, nessa Faz noite eu tô muito aprendendo muita sentido. coisa. Faz muito sentido isso daí, pô. Cara, eu Ainda tô mais que aprendendo muita Jesus saiu coisa. voando no final, pô. Faz muito sentido. Não, ele Abre uma igreja, Jesus ele Rafael, que eu morreu e sou o voltou. otário que vai te seguir, tá? Olha, Jesus foi a primeira aparição alienígena catalogada. Faz Então, sentido, pô. foi. Ele ter nascido no Oriente Médio e ser louro, então, pô. Faz sentido agora. Tudo faz sentido. Abriu uma explosão na minha cabeça. Pra mim também. Pra mim, a lógica tá perfeita já. Jesus, a primeira aparição alienígena catalogada e também o primeiro digital não, né? Físico influencer. Né? Eu ia falar digital influência mesmo. Era. Esse é o primeiro físico influencer da época, porque era fisicamente, né? Não tinha da era digital. Mas, porra, só pensamento porrada, mano. Tô aprendendo muita coisa nesse podcast aqui hoje, eu tô adorando isso. Tá, E aí, pode terminar, pode terminar. pois na verdade, eu queria saber se vocês têm mais algum adendo, senão hoje a gente pode prosseguir, gente. Queria trazer informações, né? O Rafael falou de informação, o nosso host. Eu queria trazer uma coisa que talvez alguns não conheçam, mas talvez alguns conheçam, porque é um paradoxo bem famoso que envolve a religião cristã, né? Envolve Deus. O paradoxo de Epicuro, né? Ele fala que não tem como Deus ser onisciente, onipresente e benevolente, porque teoricamente ele pode ser dois desses três, mas ele não pode ser os três, porque o que é que ele afirma? Para te ser onisciente, tu teria que saber que a humanidade chegaria a isso, não precisaria de todas as provas que ele teve para a gente chegar aqui, e ele já não precisaria ter, digamos, com livre-arbítrio, mas tirando todo o mal. Então, assim, ele seria onipotente. Ele eliminaria todo o mal, o mundo seria melhor, digamos assim. E o onipotente seria criar um mundo, destruir, digamos, o inferno, né? Lúcifer, e não foi feito. Ou seja, se ele não fez nem o que ele seria onipresente e onisciente, ele não poderia ser benevolente, que é a lógica do. Ele tem noção de tudo isso, ele pode destruir tudo isso, mas ele não quer destruir tudo isso, entendeu? Então, ele seria aí. Não seria um Deus bom, que é a lógica que a gente tem tratado aqui, que é o que o Tiago acredita, que ele não é uma pessoa que se importa, ou seja, na lógica ele poderia ser sim onipresente, onisciente,
mas ele não seria bom. Que é isso que o paradoxo de Epicuro afirma, né? Que não tem como existir um Deus com essas três características. E agora faz muito sentido a ideia de ter um inferno. Porque se ele não quer destruir tudo aquilo que ele criou, e a pessoa que ele não queria matar também, que seria um dos anjos, né? Lúcifer é um anjo caído que ficou tomando conta do inferno, todas as pessoas também que ele considera que não são dignas de estar do lado dele, estão lá ao lado de Lúcifer. São vários anjos caídos. Mas, enfim, gente. Podemos prosseguir? Galera, Então, não esqueçam de seguir o Instagram, tá? @ Chavador de Ideias. Tem o TikTok também. Tá meio parado, mas eu tô tentando mexer mais lá. é Mas a porque gente tá tem todas. gravando os vídeos, né? As dancinhas. Uhum, uhum. Tem muito, passa muito tempo dançando e pouca hora postando. Uhum. Aí também a gente tá com ideias novas de trazer, talvez, esses áudios que a gente grava aqui em forma de vídeo pra gente estar levando também pro YouTube, né? Tá chegando em outras plataformas. Então não deixa de seguir lá, talvez dar algumas ideias também. A gente tá melhorando todo esse contato que a gente tem com vocês e também tá trazendo isso de uma forma mais divertida. Só esse adentro rápido aqui e aproveitar o intervalo. Show de bola. Tá bom, então a gente vai seguir aqui agora com uma curiosidade, tá? Uma grande curiosidade. Que eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade sobre alguma religião. Vocês têm a vontade de conhecer, de visitar e o porquê delas. E aí, grande Matheus? Tá, eu queria dizer uma coisa aqui que eu já conversei com o Thiago sobre algumas vezes. Eu já tive contato com Testemunho de Jeová. E de todas as religiões cristãs, apesar de eu não concordar totalmente, né, ter algumas críticas em relação à rigidez do grupo de Testemunho de Jeová, foi, sem dúvida, um dos ambientes que eu mais me senti confortável, pô. É impressionante, digamos assim, o ambiente em si, não falo fora dele porque não tive essa oportunidade de conhecer melhor, porra, eu fui a primeira vez e todo mundo foi falar comigo, pô, perguntar o que eu tinha achado, quem eu era, perguntar meu nome, se apresentar e tal. E eles são bem respectivos, pô. E eu tive muito essa felicidade, né? Fiquei bem surpreso nesse lado do pessoal do Testemunho de Jeová. E hoje em dia, pô, eu gosto bastante. Eles têm o site tudinho, tem os vídeos, tem filme. Então, tipo, é uma coisa bem divertida, uma coisa bem diferente. E quem tiver curiosidade, assim, de conhecer, é ótimo. O Thiago fala melhor por mim, que ele já esteve de lá, mas é realmente bem diferente. Sei que não tem como concordar com tudo, realmente não existe essa possibilidade de a gente concordar com tudo que uma religião prega, até porque a gente tem o nosso próprio pensamento, isso é normal. Mas, tirando isso, na questão da tua pergunta, cara, eu queria talvez conhecer mais sobre o que a gente considera mitologia hoje, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, que seria até então, antigamente, a religião nórdica, que é uma das questões mais curiosas para mim, que é muito diferente. Ela não tá tão culturalmente impressa na gente como a religião grega, né? Que a gente tem contato desde a escola. A gente estuda muito sobre Esparta, sobre Atenas, sobre os costumes deles. Mas a gente sabe tão pouco dos nórdicos como qualquer outra coisa, porque os nórdicos estão mais distantes da gente do que a Grécia estava. A Grécia é muito importante para o desenvolvimento do que a gente considera hoje a cidadania, né? Ela foi praticamente responsável por disseminar vários pensamentos a partir da Mesopotâmia. Só que é uma coisa bem diferente e que eu tenho bastante vontade de conhecer, porque é aquela coisa, a gente tem muitos presentes arqueológicos, né? A gente tem essa possibilidade de estar mais perto do passado através de visitar esses locais que a gente, infelizmente, não tem muito contato aqui, mas seria realmente divertido de conhecer e entender mais um pouco da cultura deles. Pô, show de bola, cara. E um recado que eu tenho pra vocês todos é: tenham fé, tá? Paysandu acaba de empatar com Vila Nova. Puta que pariu! Do céu, Coisa cara. boa. 95 do segundo tempo. Acabou o tempo regulamentar. Caraca, Pênalti, vai pro velho. pênalti. Assim como a gente conhece pouco a respeito da religião nórdica, a gente conhece pouco a respeito da religião indígena antes da catequização. O que é que os indígenas acreditam? O que é que eles acreditavam? E isso aí eu tenho muita curiosidade de saber. E eu gostaria de saber agora de você, doutor Tiago. Hoje em dia, o Rafael falou até uma coisa que eu tenho muita vontade de conhecer: a religião indígena, porque o Brasil ele é gigantesco, então ele era povoado de ponta a ponta por indígenas,
e cada uma deles tinha suas crenças, pô, suas crenças, doutrinas e tudo mais. Só que, apesar de estar no país que eles estão, é muito difícil e distante tu conseguir chegar nessa crença, porque os mais próximos que nós temos eles tiveram muito contato com humanos, então a crença deles mudou muito do tempo para cá. Não é mais aquela crença foi enraizada muitos anos atrás, devido ao contato deles com evangélicos e católicos. E o que eu acho também um crime hoje é o evangélico e o católico irem em aldeia indígena para pregar o que eles acreditam, pô. Acho um crime, um absurdo muito grande isso daí. Mas tirando isso, a religião que eu tenho muita vontade de conhecer são as asiáticas, pô. O hinduísmo, o budismo. Eu tenho muita vontade, muita curiosidade de frequentar, ir num templo, ver como é que funciona, principalmente o budismo. Eu acho que hoje em dia eu sou muito próximo da prática budista do que a cristã, no caso. De bola. E o senhor, doutor Rafael Durante, o que é que você tem a dizer pra gente a respeito de curiosidades religiosas? Cara, eu tenho curiosidade, sim. O Thiago falou em budismo. Eu sempre achei interessante essa a forma, né, de alguns dos comportamentos. E eu já tive curiosidade de entender e conhecer um pouquinho mais do budismo, e das religiões, das matrizes africanas. Então, essas religiões eu tenho curiosidade de entender, né, o que se passa, aquela questão, aonde aquele preconceito que nós temos principalmente da Umbanda, do bandista, de trabalho, né, trabalho para o mal, entender qual é o pensamento da pessoa que faz esse tipo de trabalho, né, quais são os benefícios, quais são os malefícios que traz. Então, é algo que eu pretendo ainda conhecer e me aprofundar mais, e é algo que está mais próximo de mim, onde eu consigo tá indo, conhecendo, é a parte da Umbanda. É uma curiosidade que eu tenho mesmo desde muito antigo, e após esse estudo que eu falei que eu mesmo fiz, né, que eu pude participar, pude estar presente, me trouxe muitas curiosidades por entender como é que funcionava, né, pelo menos a parte teórica do que o rapaz lá falou, e buscar entender o que passa, né, assim como o que passa na cabeça das outras religiões. Né. A Umbanda eu acho que me chama a atenção juntamente com o budista. Beleza, meus amigos. Olha, a gente tinha uma outra pauta aqui para falar que era a respeito de religião versus ciência. Só que eu tô vendo aqui a respeito, não só do horário, mas eu acredito que dê da gente fazer um quadro só a respeito disso. Ou então um episódio só de religião versus Eu ciência. concordo em a gente fazer uma parte 2 desse episódio, pô, tem muita coisa pra ser falada ainda e discutida. Esse Tá? Então, episódio serviu basicamente pra gente dizer nossos pontos e a gente não discutiu muito, né? A gente apenas expôs nossas opiniões em pontos, mas sem nenhum debate entre a gente. Eu sim, acredito que esse debate venha a acontecer mais realmente na religião e ciência, pô, porque a gente pode ter um pé de divergência bem grande aqui. isso. Aí sim, eu acredito que também dá de fazer dessa forma, viu, gente? Então, eu gostaria de saber dessa forma se alguém tem uma considerações finais aí para fazer para a galera. Eu tenho. Pessoal, você que é crente hoje, vai para uma igreja, tá escutando a gente, para de dar dinheiro pro teu pastor, gasta contigo, seja feliz. Patrocina a gente. E se Deus é tão bom como você diz que é, ele não vai te matar, tá? Não. Eu queria dizer que para essas pessoas que elas podem, de não só da religião cristã, mas de outras religiões, que abracem o diferente, né? A gente pode ser laico só no nome, eu reconheço isso, como a gente faz de laico só no nome, mas você pode ser realmente laico na sua vida, pode não concordar em tudo, mas é sempre bom conhecer o costume dos outros. É até bem divertido, posso dizer isso, de saber da cultura, saber dos costumes de outras religiões. Tu abraça o diferente e deixa de ter aquele olhar mais, eh como que eu posso dizer, preconceituoso, Ignorante. e ignorante realmente, porque a gente tem muito essa coisa entre preconceito e ignorância, e a gente sabe que realmente a ignorância ela predomina mais nesses casos de religião. Então, abracem a oportunidade, olhem
com um olhar, pode olhar com um olhar crítico, não precisa olhar com aquele olhar de eu vou acreditar em tudo que você fala, mas vocês vão perceber que não é tão simples assim, não é uma coisa simples que é errado por não ser a minha religião. Abracem que vocês vão conhecer um mundo bem diferente. Oi? Me chamou, Rafa? E as Bela. considerações finais? Não, o Matheus falou uma coisa boa. Cara, o que eu digo pro pessoal que está nos ouvindo é não esperar, não esperar ser reconhecido para fazer o bem. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam que desgostando, né, ou então conhecendo o outro lado, fazendo o bem, achando que aquilo vai te dar um retorno imediato. Eu acho que não é bem assim que funciona. Aquelas chagas que o pessoal fala, aqui se faz, aqui se paga, dá o bem que tu terás o dobro, tal, essas frases. Assim, eu acredito, mas eu acredito também que não é só fazer e esperar que aconteça. Faz por ter essa índole, ter essa cabeça de que tu vai estar tranquilo, fazendo bem, ajudando as pessoas, né, sendo compreensível, né, não sendo um, um, um extremista, né, que hoje em dia tá muito grande em todos os lados. Ter um pouco mais de compreensão de opiniões diferentes, aceitações diferentes. A gente está num mundo um pouco mais globalizado, muito mais conectado, onde tem a gente está em contato direto com diversas religiões, diversas pessoas, então está muito até esqueci a palavra, tá tudo. Pluralizado. Oi? Pluralizado. Tá tudo pluralizado. Então a gente apenas tem que, de fato, compreender, entender e procurar encontrar um denominador comum. E uma coisa que o Thiago falou agora nas considerações finais, referente a dinheiro, dar dinheiro para o pastor. Eu também acredito que a gente consiga fazer coisas melhores com o dinheiro que a gente dá para a igreja. Eu sou um pouco contra a isso, porque às vezes tem gente que de fato dá tanto dinheiro que aquele dinheiro, tu pode ter certeza que estaria fazendo muita diferença se todo mundo se ajudasse, fizesse coisas para o nosso próximo, para pessoas que de fato estão precisando. Porque existe igrejas e igrejas onde ela de fato arrecada dinheiro e investe tanto nos fiéis quanto também em benefícios aos próximos, aonde precisam, são necessitados. Mas também a gente conhece diversas igrejas, diversos pastores, aonde fazem isso para apenas se enriquecer, apenas para garantir o seu dinheiro, o seu bem-estar. E é algo que eu discordo e tenho um nojo desse tipo de pessoa. Eu acho que é essa pessoa que Deus deveria estar atacando, né? Tá olhando um pouquinho mais para estar punindo, por estar usando o nome dele para fazer totalmente ao contrário do que ele faz, do que ele diz que é para ser feito. Então, fica o meu recado pessoal, né? Fazer o bem sem esperar algo em troca, algo, ou então determinar um prazo para receber algo em troca. É isso. Isso aí, minha gente. Então, ficamos por aqui essa noite, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Ou identificado em si, ou sei lá, ou discordado mesmo, porque é muito importante, eu acredito que seja muito importante a discussão, o debate em relação a isso. Tá? É muito bom a gente estar sempre com a mente aberta, como o Matheus falou. A gente não precisa aceitar a opinião dos outros em si, mas é preciso ouvir, presenciar, para poder formar uma opinião em relação àquilo. Tá? É muito errado a gente formar opinião de coisas que a gente não tem o mínimo contato, que a gente desconhece, no qual a ignorância toma de conta. Isso deixa a gente à mercê de acreditar no que o outro acredita, de pegar os preconceitos que a outra pessoa tem, porque simplesmente a gente não se deu ao mínimo esforço de tentar conhecer aquilo. Deixo aí também o meu recado final. Enfim, até a próxima. Boa noite a todos aí. Espero que fiquem bem. Boa noite, até a próxima. Falou, pessoal. Boa noite, pessoal.